Lei 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, LEP, dos órgãos da execução penal, do Ministério Público, artigos 67 e 68. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Pacheco, delegado de Polícia e professor de Direito Penal e Legislação Especial aqui na Prova Concursos. Vamos com mais um tema importante, ainda dentro dos órgãos da execução. Estudaremos nesta aula o Ministério Público. Vamos lá, pessoal. Exatamente no artigo 67 da nossa Lei de Execução Penal. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Então, olha só, pessoal, a função precípua, ou pelo menos uma das funções precípuas do Ministério Público, é a função fiscalizatória, né? O Ministério Público é o curador da lei, ele é o curador do ordenamento jurídico, tá? O Ministério Público ele é o curador da ordem jurídica, segundo o nosso novo Código de Processo Civil, tá? Então, a função dele é fiscalizar o quê? Fiscalizar a execução da pena. E também de quem? Da medida de segurança. Lembrando, o preso, o imputável, ele cumpre pena. Agora, o inimputável, ele cumpre medida de segurança, né? O internado, no caso, o internado inimputável, ele cumpre medida de segurança, tá? E como ele vai fazer essa fiscalização da execução da pena e da medida de segurança? Oficiando no processo, tá, executivo, o processo de execução e em todos os incidentes da execução que existirem. Um dos exemplos, né, o Ministério Público oficia, por exemplo, no caso do RDD. Ele vai dar o RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, ele só pode ser imposto pelo juiz depois de ter sido provocado pela autoridade administrativa, que é o diretor do presídio, e com o aval do Ministério Público, ou pelo menos a opinião via parecer do Ministério Público e a defesa, que é constituída, no caso, pelo advogado ou pelo defensor público. Mas o Ministério Público tem uma função essencial e fundamental de opinar na concessão ou não do RDD, tá? Do regime disciplinar diferenciado. É função do Ministério Público dar uma opinião via o quê? Via parecer. Ele vai falar lá, olha, adequado o RDD nessa situação por isso, por aquilo, sempre fundamentando. Ou, excelência, não cabe aqui o RDD por isso, por aquilo. Perfeito? Então, função precípua do Ministério Público. Incumbe ainda ao Ministério Público, olha só, outras funções do MP, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento, né, dos presos e internados, requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, tá? A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Poxa vida, o MP verifica lá que um sujeito tinha que cumprir 4 anos de pena em regime fechado, e o sujeito já está no 5º ano. O sujeito já está no 5º ano. Como é que faz, gente? MP intervém. MP intervém. Como? Ele requer o quê? Ele requisita a instauração do quê? De um incidente de excesso ou desvio de execução. Tá? Vamos lá. A aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança, se o MP entende pela inimputabilidade de um sujeito que esteja cumprindo, por exemplo, uma pena, ele pode sim requerer a substituição dessa pena por uma medida de segurança. É uma medida adequada. Ou mesmo no caso de semi-imputabilidade, tá? E mesmo numa ocasião de semi-imputabilidade, tem o MP essa atribuição. Mas a revogação da medida de segurança, se ele entender que é necessário revogar, requer isso do Poder Judiciário, do juiz da execução. A conversão de penas, a progressão ou regressão dos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. Pessoal, lembrando aqui mais uma vez, o Ministério Público pode apenas o quê?
requerer esses itens. Quem defere isso é o juiz da execução, mas ele vai requerer sobre a conversão de penas, né? Uma pena privativa de liberdade para uma pena restritiva de direitos. Ele pode requerer a progressão de regime, ou até mesmo a regressão de regime, se for o caso, né? O cometimento de uma falta grave, por exemplo, a revogação da suspensão condicional da pena e também do livramento condicional. Ele requer de forma fundamentada e o juiz decide de forma fundamentada também sobre esse requerimento do Ministério Público. Tá? A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior, o MP também requer, né? E por fim, interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Sim, pessoal, recursos mesmo, processuais, né? Estão lá no CPP. Os recursos processuais, vocês estudam nas aulas de processo penal, caso essa matéria seja cobrada no seu concurso, né? Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução penal. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente, olha só, os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio, né? Pessoal, isso é uma função do Ministério Público, tá? É uma função do Ministério Público visitar os estabelecimentos penais, né? E registrar a presença dessa visita em livro próprio. É o controle externo, né, da atividade. O Ministério Público faz o papel de quê? De controle externo da atividade, no caso aqui, penal, né, na atividade dos estabelecimentos penais, tá joia, pessoal? É um controle exercido de forma externa para verificar se está tudo ok, se está tudo perfeito, se está tudo andando de acordo com a lei, as condições do presídio, né? As condições dos presos e internados, se eles estão sendo bem tratados, maltratados, perfeito?